Fala, moçada. Pessoal, nas reações de halogenação, o que a gente viu é que elas são facilmente previsíveis quando utilizam um solvente inerte, nesse caso de clorometano. Então a gente consegue remover a ligação π e adicionar duas novas ligações sigma carbono halogênio, certo? Aqui os dois exemplos de bromação e cloração. Nós vimos o mecanismo, expliquei para vocês que não passa por carbocátion, certo? E os motivos foram ditos na última aula. Passa por um anel de 3 átomos, né? Essa ligação formando esse anel que é muito instável. E aí, por fim, a gente tem a quebra desse anel e a formação final aqui de duas novas ligações sigma, o que a gente já viu que isso é bem favorável, né? Energeticamente. Uma outra questão aqui que a gente trabalhou, né, que eu até falei para vocês, gente, essa seta aqui está errada e tudo mais, é que na primeira adição, né, a primeira, o cloro vai ficar aí com o carbono mais hidrogenado. Esse carbono acaba acomodando um pouco melhor a carga positiva, né, e é ele que vai receber esse segundo ataque. A questão é que esse solvente, o diclorometano, é inerte, daí a gente tem a formação, né, desses dialetos vicinais, certo? Se a gente trocar água, se a gente trocar o diclorometano por um solvente que possa participar da reação, vai levar à formação de novos produtos. Aqui a gente tem um exemplo, ó, com propeno em meio de bromo, né, utilizando o solvente água. Nesse caso, pessoal, não vai ter formação majoritária do dialeto vicinal, e sim de uma aloidrina. O que é uma aloidrina? É uma função orgânica mista, né, composta aí pelo aleto, vizinho da função álcool, certo? Então, olha aqui o mecanismo. Tem a formação do anel de 3, nesse caso aqui o bromônio, ataque da ligação π a um dos átomos de bromo, certo? Fechou aqui o intermediário com um anel de 3 átomos, muito instável. O carbono mais substituído acomoda melhor a carga positiva, então é nele que vai ter o ataque, a região fica mais positiva, essa daqui, né? Então a gente tem um ataque a esse átomo de carbono, o que levaria então à formação de um dialeto vicinal, um mecanismo que a gente já está acostumado. Se tiver água, a água vai concorrer a esse ataque, né? Então, nessa concorrência de ataque é que leva à formação da aloidrina. E o mecanismo é idêntico, né? O que muda aqui para a gente, nesse ataque dessa parte, é justamente o nucleófilo. Aqui a gente tem o brometo, nesse caso aqui a gente tem a água, ela quem ataca esse carbono, e aí, finalmente, então, a gente tem a desprotonação da água. Lembrando, né, toda vez que a água adiciona carbono, a água tem essa adição, ela vem entrar com o oxigênio fazendo 3 ligações, o que dá uma carga positiva para esse átomo, e ele tem que ser desprotonado para retornar a sua estabilidade. Então, um outro grupo ali no meio pode captar esse hidrogênio e restaurar, então, as duas ligações aqui, restaurando a hidroxila nessa estrutura. Ok? Então, observem bem aqui esse mecanismo. A partir do momento que a gente tem a formação do anel, o que vai fazer o par iônico com ele é justamente o íon brometo. Esse íon brometo continua aqui no meio, né, sendo atraído pela carga positiva presente aqui na estrutura. Aqui é a carga positiva agora com oxigênio, o brometo aqui acompanhando essa carga positiva. Por fim, a desprotonação da água, certo? Desse oxigênio aqui, tirou esse próton, a gente restaura a hidroxila, certo? Então, pessoal, aqui a gente teve a formação, além do aleto, além da adição de um aleto à ligação dupla, o outro carbono fica com uma hidroxila, certo? Então, esse tipo de reação de halogenação vai depender, sim, do solvente. No caso, se a gente tem um solvente inerte, o diclorometano, por exemplo, o solvente inerte vai levar à formação do dialeto vicinal. Se a gente tem água presente no meio, leva à formação dessa estrutura com uma função álcool e a função aleto,
essa função mista é conhecida como haloidrina, certo? E aí, é igual a gente já tem discutido, onde a água reage, o álcool também, na química orgânica, ele tem essa semelhança estrutural, a gente até observou isso, né? E acaba tendo uma reação também bem parecida. Ele pede para a gente desenvolver aqui o mecanismo, em vez de utilizar a água como solvente, utilizando o metanol. Vamos ver o que vira? Olha só. Primeira parte do mecanismo, a gente tem a ligação dupla atacando um dos átomos do halogênio. Aqui eu inverti, né, as setinhas. Para mostrar a formação do ciclo, deixa eu apagar isso aqui que vai ficar melhor para a gente visualizar. A gente coloca uma seta para indicar a quebra da ligação π e formação de uma nova, né? E aqui essa ligação aqui também sendo quebrada, a ligação do halogênio. Quando ocorre isso, a gente já não tem mais a ligação π, a gente forma um intermediário desse tipo de reação, que é justamente aquele tal daquele anel de 3 com a carga positiva sobre o halogênio adicionado. Formou o halogênio, o que seria esperado agora? Que esse halogênio, se tiver em meio de diclorometano, ele ataque o carbono mais substituído, formando dialeto vicinal. Acontece que agora a gente tem um solvente não inerte, né? Ele vai reagir, gente, à semelhança da água, igual vocês já estão acostumados. Como que é isso? Olha aqui, ó. Esse ataque vai ocorrer no carbono mais substituído, certo? Essa ligação aqui, então esse anel vai quebrar de forma bem fácil, né? A etapa lenta é justamente formar esse anel. Toda vez que o oxigênio entra numa estrutura aqui, nessas reações, nesses mecanismos, a gente já viu que ele entra nessa, se ele tiver neutro, lógico, né? Ele entra formando 3 ligações, precisa tirar um próton desse oxigênio para estabilizar a estrutura. Então tá aqui, ó, um próton em excesso. Nós temos então que remover esse próton e a base presente no meio, se for a água, vai ser a própria água, nesse caso aqui a reação envolvendo o metanol. O próprio metanol tem capacidade de vir e remover então esse próton, desprotonando o oxigênio. E aí a gente teve aqui a formação de um haleto, ó, uma função mista novamente, aqui identifica a função haleto, né? Um haleto de alquilo, essa parte. E essa aqui, essa função, o oxigênio como um heteroátomo, a gente identifica isso aqui como um éter. Então, um haleto vizinho de um éter, certo? Isso, pessoal, só mudando o solvente. Numa com diclorometano, outro com água, outro com álcool, levando à formação de produtos diferentes, certo? Esse outro mecanismo é um mecanismo também que eu acabei agrupando aqui junto, que é uma alternativa a mais. Lembra que nos mecanismos envolvendo carbocátions a gente tem aquele risco de rearranjo, aquela possibilidade de rearranjo? Se eu quiser que não ocorra rearranjo, eu tenho que percorrer um caminho diferente do caminho dos carbocátions. E aqui o mercúrio tem essa capacidade também de formar esses anéis de 3. Olha aqui a reação. A gente usa acetato de mercúrio em meio de água e THF e borohidreto de sódio. Nós temos a capacidade de formar a função orgânica álcool, a semelhança da reação de hidratação de alcenos, né? Aqui é a oximercuração redução, mas leva à formação também de um álcool. Porém, o mecanismo, se a gente estudar ele, a gente percebe que ele passa por um anel de 3 sem possibilidade de rearranjo. Então, às vezes, eu não quero que rearranje, se rearranjar leva a um produto que eu não tenho interesse, e aí isso aqui é uma alternativa a mais para a síntese de álcoois, ok? Então, aqui essa reação de oximercuração de alceno em meio de água, ela leva à formação de álcoois. Lógico que o destaque dessa reação é sem rearranjo. E aqui, pessoal, ó, o mecanismo dela se desenvolve formando um anel de 3, liberando esse grupo acetato. A água, depois, na segunda etapa, ela vai entrar no carbono mais substituído, pelos motivos que a gente já citou, né? Ela entra no carbono mais substituído, e aí
o acetato desprotona essa água. Então, olha aqui, ó, a gente já tem, então, a formação da função álcool. Falta regenerar aqui o mercúrio, certo? Regenerar o acetato de mercúrio. Como que é essa regeneração? O mecanismo não vai ser descrito, é uma reação de redução, tá aqui o agente redutor, ele é capaz de devolver um hidrogênio para esse grupo aqui, para essa extremidade, voltando a ser o grupo metil original, né? Original não, desculpa, gente, é porque, na verdade, ele hidrogena esse grupo, né? Onde tinha aqui uma ligação dupla, a gente adiciona uma hidroxila e, ao final, um hidrogênio, certo? Onde a água reage, aqui nessa parte, a gente sabe que os álcoois também reagem. Ele pede para a gente desenvolver o mecanismo. O mecanismo vai ser idêntico, né? Aqui o da água passa por um anel de 3, depois o acetato desprotona a água, por fim, reduz essa última ligação aqui para devolver, para fornecer um hidrogênio para essa extremidade e regenerar aqui o acetato de mercúrio, né? Então, é a reação catalisada por esse sal. E aqui, ó, ele fala para desenvolver o mecanismo, então, substituindo a água por metanol. E aí, pessoal, é aquela história, né? A reação muito semelhante. Se a gente substituir, eu consigo formar um éter, olha aqui, o produto, e esse éter, ele, como não é um mecanismo que não passa por carbocátion, não tem possibilidade de rearranjo. Então, é uma alternativa a mais para a síntese orgânica, para as reações de Alceno, certo? Deixa eu minimizar aqui a apresentação e fazer um apanhado. Aquele mapa mental que a gente vem montando, aula a aula, eu dei uma turbinada nele aqui para vocês. Olha aqui que interessante, os alcenos têm 3 reações que a gente já estudou que passam por mecanismo de carbocátion, que são as reações de adição de haleto de hidrogênio, de água, de álcool, né? Se a gente adicionar o haleto de hidrogênio, forma o haleto de alquila. Adicionou água, leva à formação de álcool. Adicionou álcool, leva à formação de éteres, certo? Todos esses mecanismos aqui, esses 3 primeiros, passam por carbocátion. E se passa por carbocátion, tem possibilidade de rearranjo. Se você contar com rearranjo, você prevê para que lado, para que caminho você está tomando essa síntese orgânica, lógico, né? A gente viu que a reação de halogenação ela depende do solvente. Se for utilizado diclorometano, dialeto vicinal. Se for utilizado água, forma haloidrina. Se for utilizado álcool como solvente, um haleto vizinho de um éter. Então, são essas reações de halogenação que, na verdade, é uma só, né? O que muda é o solvente, certo? E se eu quiser formar um álcool ou um éter que não tenha rearranjo? Tem a possibilidade de a gente usar a oximercuração, certo? Essas reações de oximercuração são alternativas a essas que passam por carbocátion. Essas outras que eu agrupei aqui são aqueles mecanismos que passam por aquele anel de 3 átomos como intermediário. Esses anéis de 3 átomos, a gente tem que entender que eles não têm essa possibilidade de rearranjo, é um recurso a mais para a síntese orgânica. Tá joia? Valeu, moçada. Bons estudos, façam os exercícios e qualquer coisa é só chamar. Valeu demais.